Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daisy, sejam bem-vindos ao canal Ser Além. E hoje nós estamos aqui com o irmão Daniel. Obrigado, querida irmã Daisy. E você também, querido irmão Arthur. Então, hoje o tema que eu trouxe para a gente conversar e para vocês também, né, poder refletir um pouco com a gente é o tema de adoção. Eu trouxe aqui esse tema para a gente refletir sobre isso. Se essa adoção, esse ato de escolha, que na minha visão, né, é um ato de amor também, ele já vem planejado no nosso planejamento reencarnatório. A gente já planeja que vamos adotar uma criança ou isso acontece de forma natural no momento que a gente está aqui enquanto encarnados? Planejamento reencarnatório tem vários contextos, não é? Que nós vamos observar as necessidades que o reencarnante precisa, não é? Para se habilitar nesse desafio. Mas não necessariamente se planeja uma adoção. Muito sim, mas não necessariamente. Pode ser que apareça isso por uma necessidade momentânea, mas nem sempre está ligado ao projeto reencarnatório. Obrigatoriamente não. Sim, irmão. Quando se fala também da questão de adoção em grupos, uma pessoa que adota várias crianças meninos de rua, crianças que ficam abandonadas pelas famílias, essa pessoa já está vinculada a esse compromisso dessa pessoa, ou seja, existe o compromisso dessa pessoa com aqueles espíritos, né, que estão ali encarnados para que sejam colocados em comunhão e desenvolver aquela confraternização, digamos assim, entre ambos? Normalmente esses espíritos que assumem essas tarefas de acolher em seu lar ou até mesmo formar uma instituição que possa acolher tudo isso, são espíritos comprometidos, moralmente comprometidos com a consciência humana. Mas nem todos que estão ali podem ter tido uma ligação no passado, mas vários com toda certeza vão estar dentro desse contexto também de se aproximarem e viver como uma família e ter os problemas que as famílias também têm, não é? Normalmente. O ser que está ali recebendo aqueles espíritos no projeto encarnatório, tendo como filhos, com toda certeza eles têm a maior parte tem uma ligação de compromisso de recuperação também, né? Vamos dizer, acontece muito de alguém que encarnação passada maltratou, fez muitas coisas erradas, então ele está numa missão de resgatar essas pessoas, esses espíritos, né, que estão ali encarnando para ter como filhos. Então isso também movimenta muito. Não tenha compromisso ou não tenho, mas a missão é que é importante. E essas pessoas, por exemplo, irmão, quando são colocadas na porta das casas das pessoas, quando eu era mais jovem, eu lembro que isso era mais corriqueiro. Não que isso não exista ainda. Conheço duas famílias que abriram a porta para trabalhar de manhã cedo e encontraram realmente um cesto com uma criança ali. E a gente fica aquela interrogação. Veio para mim pela questão da lei de causa e efeito, da questão, né, da ação e reação. Como é que eu fico? Adoto ou não adoto? Se eu não adotar, eu posso estar, entre aspas, aí, negligenciando, se é que eu posso falar essa palavra, uma oportunidade de me redimir com aquele espírito. Porque nem todos pensam na questão que eu sou um espírito, né? Eu sou espírito. Mas as pessoas não, colocaram aí, às vezes levam para um hospital e não tem condição de sustentar. Então, nesses casos também poderá ser esses compromissos espirituais, né? Vamos dizer, você pode ter que tenha um compromisso com aquele espírito, ou pode ser que não seja um processo antigo com outros, mas a intensidade vibracional vai Justo, dar irmão. também atrair para dar a oportunidade de recuperação dessa consciência daquele que, vamos suposto pai, a mãe que vai pegar aquele filho na porta, não é, e adotar mesmo ali como isto tudo. Tenha essas nuances que muda e mexe, movimenta para lá e para cá. E existe N condições de um passado que vem a estabelecer esse novo contato, essa nova oportunidade de experiência. Então também não tem regra. Mas com toda certeza é uma missão maravilhosa, seja qual for.
Era isso justamente que eu ia te perguntar. Embora não esteja, né, como você já trouxe pra gente, que não é uma regra de estar planejado, mas de repente pode acontecer da espiritualidade sentir que há uma necessidade, tanto de quem vai ser adotado, como da família que vai adotar, de haver aquele encontro, né? A gente vê casos de pessoas assim, eu viajei pra tal lugar, conheci uma criança e me apaixonei pela criança, identifiquei que é meu filho, minha filha, e aí a pessoa traz e adota, e outros casos também. Nesses casos, pode ser que a espiritualidade perceba que aquele ser encarnado, no caso o adulto, ele pode ter essa missão de ajudar, porque eu acredito que não deve ser uma missão fácil, porque acho que já ali no ventre da mãe a gente já vê tantos problemas que as famílias encontram. Imagina vir assim, sem ter esses 9 meses de gestação, sem ter aquela preparação anterior. Então era isso mesmo que eu queria que você falasse um pouquinho que você começou agora, que é sobre essa missão de adotar. Também tem a questão, muitas vezes o filho adotivo se torna mais filho do que o próprio, aquele que saiu das entranhas dos pais. Né? E isso são almas se reencontrando, né? Almas, se reencontrando ou se encontrando pela primeira vez, que tenha uma simpatia. São chamados espíritos simpáticos, não é? Então, isso acontece muito. Agora, nós, e a nossa visão espiritual, não somos a favor de uma pessoa viajar e ir lá tirar do seu habitat. Por exemplo, vou viajar para a África e trazer de lá para cá para ela não viver aquela realidade dela. O interessante é você participar, mas que ela vá viver ali, né, dentro do seu propósito encarnatório, não é? Ela escolheu, determinou que ela precisaria reencarnar na África. Então, tirando de lá, você está interferindo no processo dela de evolução. Pode dar certo, pode de repente crescer aqui, se fortalecer, ter uma visão mais ampla de ser humano e voltar para o seu habitat e fazer alguma coisa, terminar sua missão ali. Acontece isso também. Mas muitos saem daqui de regiões mais nobres, reconhecidas como nobres, e vão para esses lugares que estão sofrendo e tira dali a pequena criança, né, e acaba privando ela de viver as suas experiências que são importantes para a sua evolução. É um ponto interessante porque muitas pessoas, irmão, assim, até na própria mídia, né? Até certas pessoas, né? Famosas que fazem isso, né? Vão para esses países onde tem essa pobreza material, digamos assim, adotam essas crianças, passa a fazer parte da família, dando uma certa estrutura para que ela possa crescer, digamos, num conceito educacional, enfim. Quando você falou a questão aí do compromisso, a gente passa a adquirir um compromisso com esse espírito em outras reencarnações? Se em algum momento eu falar errado, você me corrija, tá bem? Que essa expressão não costumamos falar. O ideal é que você vá e comece a ajudar, a participar, porque você ajudando pode isso transformar toda aquela região, pode ajudar toda uma família, né? Porque o espírito está ali, ele reencarnou naquela situação, para a superação. Quando você traz a ele, desloca para um lugar mais confortável para ele, não é? Que vai ter mais oportunidades, e você pode estar interferindo e isso prejudicar o processo dele encarnatório. Não estou dizendo que está errado, quem sou eu, não é? Então, mas precisa também ter cuidado com isso. Você vai àquelas famílias na África mesmo, normalmente tem 10, 15, 20 filhos, aí você traz 1, 2, além de separar tudo aquilo da família. Então a ideia é pensar na coletividade, não pensar em um único espírito que está ali. Então você apadrinhar uma família dessa, ajudar com que eles tenham um apoio, seja financeiro, um apoio moral também, tudo isso, aí é a grandeza, entendeu? Entendi, irmão. Antes da gente ir para o próximo tópico dentro desse tema, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. A gente está sempre trazendo muitos assuntos interessantes, ligando sempre à visão espiritual. E eu acredito que tem vários vídeos aqui que você pode gostar bastante. Então, se puder, por favor, se inscreva no nosso canal Seralim. E vamos lá. Trazendo, irmão, agora essa visão da adoção. Como você falou um pouquinho no início, existem lares, né, orfanatos que chamamos, lares de crianças, onde a gente vê crianças que são abandonadas, ou que pais morreram, ou que por acaso estão, né, no mundo da violência lá, do crime, e aí por isso são afastadas das famílias.
essas crianças estão ali, com certeza elas têm também, como você trouxe pra gente, o compromisso, né, de reparar algo para ela ter vindo ali naquela família. O desafio de um ser, no momento que ele adota uma criança dessa, né, vindo de uma realidade dessa, na verdade, porque com certeza vai encontrar muitos desafios, principalmente se for uma criança mais crescida, né, se for um adolescente, por exemplo. Então, como que, talvez, não sei, pode ser que alguém esteja assistindo a gente, possa estar pensando em adoção, em ir no orfanato, como que as pessoas podem lidar melhor? Porque eu acredito que deve ser um desafio muito grande nesses casos. Então, como que elas podem lidar melhor com essa situação? Existe, não é, dentro da visão espiritual, uma coordenação também maior sobre isso. Além dos espíritos serem afins, contraírem uma afinidade que possa atrair ali aquela pessoa que vai fazer a adoção, mas também, mesmo que seja um jovem, uma criança que vai dar trabalho, é porque a família precisa. Tem que ver que é um ato de nobreza tão grande. Então, precisa ter o coração preparado para dizer assim, eu quero ser útil, eu quero ajudar. Não importa as circunstâncias, as dificuldades, que seja branco ou negro, que seja dessa condição ou não. Então, precisa que, quando vai se adotar, o interessante é você não escolher, você deixar ser escolhido. Interessante, muito interessante, irmão. Porque a gente vê muita gente que quer, né, adotar, não consegue por vários motivos, às vezes justiça demora e tudo mais, mas a gente vê também pessoas querendo adotar, mas querendo escolher que seja bebê. A pele assim, que parece um pouco com o pai adotivo, ou que parece um pouco com a mãe. Isso é tão... Isso não e o outro ponto interessante, irmão, é, voltando, a adoção, ela não necessariamente, esse espírito que está encarnado, conviver comigo dentro da minha família. Se eu for padrinho daquele espírito e automaticamente ajudar aquela instituição, digamos, na qual ele vive, eu também adotei aquela criança. Eu não tirei daquela região, mas eu posso adotar de uma certa forma. Ou seja, continua sendo uma adoção. Que as pessoas olham assim, adoção. Não, você agora vai ser pai dessa criança. Mas eu posso ser um padrinho dessa criança ou de outras crianças e essa visão faz sentido, irmão? E também podemos questionar um pouco sobre isso, porque a maior parte das instituições, não é, tem os seus costumes, as suas normas para criar dentro, se tem 10, 50 crianças na mesma condição. Quando uma família não deve ser assim, não é? Pai que preza, mãe que preza, procura conhecer cada um dos filhos e lidar com eles diferentemente, porque se cria uma norma para todos, sabe? E não entende cada alma daquela que está, a individualidade de cada alma, fica difícil. Então, na maior parte, além das questões que a sociedade rotula, viveu no orfanato, né? E tudo isso tem um rótulo em cima, não é? Mas esse apadrinhamento é sempre bem-vindo também, porque a carência é muito grande de pais adotivos. Só querem bebês, só querem criança com essa pele, com aquele olhar, sim? E quando você vai apadrinhar, se você me perguntasse, quero apadrinhar uma criança, eu digo, apadrinha a instituição, porque aí você acompanha tudo, o que está tratando com aquela criança e que está tratando com todos. Todos, justamente. Esse é onde eu queria chegar, entendeu? O ideal é assim. E você tem a condição de... O que seria? Mas eu não tenho dinheiro para apadrinhar toda essa... Não importa o quanto de dinheiro você possa estar investindo nisto, que é um investimento. Investir na vida é valioso. Mas o quanto de mim... Isso, irmão. Eu tenho para oferecer. É arregaçar as mangas, como as pessoas falam, né? E estar lá, por exemplo, passar um sábado lá. Os sábados, na verdade, não é um dia na semana, um dia no mês. Né? E está sempre ligado àquilo como uma responsabilidade sua, o bem-estar daquelas crianças, daqueles jovens, ou até mesmo das pessoas que cuidam. Muitas pessoas que cuidam, elas já vêm de um processo também difícil de vida, que precisam de apoio, não só aqueles internos. Então,
realmente essa reflexão, né? Acho que não existe regra, como meu irmão trouxe. Pode ser que haja, assim, um planejamento, pode ser que não. Até porque o nosso planejamento não é algo concreto, né? A gente planeja, mas aqui no decorrer da nossa encarnação a gente pode fazer mudanças de acordo com nossos atos, as nossas escolhas, até porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Então, eu acho que a conversa foi muito proveitosa, deu para esclarecer bastante coisa e eu vou pedir para o irmão fazer as suas considerações, se quiser falar mais alguma coisa. Eu só gostaria de dizer assim, é um ato de nobreza, entendeu? Sim. Espiritual. Porque quando você tem seus filhos ou não tem um filho e você quer aquilo, isso é maravilhoso, porque você está dizendo sim para a vida. Mas que deixa bem claro, existem dois pontos que devem estar equilibrados, que é a razão e o coração. Os dois não devem desnivelar, para que quando você assumir esse compromisso, essa paternidade, seja de responsabilidade, como assim ter um filho do próprio ventre, tá bem? Mas é um ato de nobreza. Obrigado, irmão, pela presença. Obrigado a vocês. Paz para todos. Obrigada, gente.